meus amados irmãos, em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Eu quero dizer da nossa alegria de continuarmos frutificando, de continuarmos perseverando no Senhor. E neste momento eu gostaria de falar a você que vai me ouvir, que é tempo de perseverança no trabalho. Nós estamos vivendo um tempo em que há um descrédito muito grande em toda a sociedade. É um tempo de incerteza, é um tempo de desconfiança, é um tempo em que nós recebemos todos os momentos. Hoje mesmo eu saí para socorrer, juntamente com o meu pastor, alguém enfermo. Há muitas pessoas em nosso meio que estão enfermadas, não estão nem podendo estar na casa do Senhor. A cada dia surge uma bactéria, um vírus diferente. Nós estamos agora neste momento sendo alertado por a volta do Covid. Não sei se, aliás, olhando hoje os números, 150% de morte, 133%, embora que o número é pequeno, 73%, porque estava em uma média muito baixa. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, é que nós temos sido ministrados de uma maneira tremenda nesses dias. E Deus tem falado tremendamente ao nosso coração por todos aqueles que aqui ministraram esse mês. Eu tenho um momento como hoje, eu passei quase ouvi 4 mensagens que vocês ministraram, para buscar entendimento de Deus do que falar, porque cada um Deus usou de maneira diferente, mas de forma tremenda. Se a igreja ela não está cheia, não é por falta da ministração durante esse ano, é porque nesse momento talvez seja um tempo maior de perseverança na área da oração. Eu quero convidar você a ficar de pé, se puder chegar mais perto, para nós ficar juntos, porque eu quero hoje clamar ao Senhor, eu quero orar ao Senhor, eu quero buscar ao Senhor, porque somente dele vem a resposta que a igreja brasileira e a igreja em todo o mundo está esperando. Somente no Senhor vem o avivamento que nós estamos esperando. E talvez também não venha, porque se é chegado o tempo de apostasia, é um tempo que a igreja que ainda se mantém de pé, continue perseverando, porque Jesus Cristo está voltando. Não é falta de perseverança de alguns líderes, mas talvez a Bíblia esteja retratando para o tempo de apostasia, em que a igreja está sendo peneirada e que muitos estão passando pela primeira peneira de Jeová. E eu olho para mim, olho para você que está me ouvindo, você que está aqui,
Eu só me lembro daquela palavra: e olha para você mesmo, para que você não venha esmorecer também como os demais, para que não venhamos perder a nossa esperança. E a palavra, ou o sentimento do meu coração nesta noite, é de clamar ao Senhor. Eu não sei em que tempo nós estamos, ministra Alessandra. Eu não sei qual é a hora do ponteiro de Deus que nós estamos, mas eu sei que Deus, Ele está no controle de tudo, e nada foge o seu querer e a sua vontade. Eu mesmo, quando olho para esta igreja e olho para aqueles que são fundadores desta casa, aqueles que suaram, aqueles que perseveraram, aqueles que deram a seu suor, a sua vida, talvez muitos deles estavam como eu esperava que depois de um prédio edificado, de um colégio funcionando, de um Betel brasileiro, que as coisas estivessem diferentes, mas não estão. Tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Soberano e eterno Deus, nosso Pai bendito e amado, nós estamos aqui como igreja do Senhor, e nós queremos nesta noite continuar clamando, porque há poucos momentos a tua serva fez um clamor a ti, apresentando à tua igreja as nossas necessidades. Hoje eu recebo notícias na minha cidade de 2 jovens que foram sinistrados, aliás, foram baleados, em 2 famílias que estão sofrendo, a que sinistrou e aquela que tem o seu filho sinistrado. E ele pede que nesta noite nós pudéssemos estar intercedendo para que o seu filho não venha morrer ou ter qualquer dificuldade. E ora agora, meu Deus, vai até a minha cidade e entra com providência na vida de Francisco, na vida da outra família, Senhor. O Senhor é o Deus de misericórdia. E alguém ficou preocupado, e eu disse: em um momento desse, eu clamo ao Senhor, e o Senhor fará aquilo que Ele aprover, e o que melhor aprover é graça e misericórdia. Vai ao encontro de Manuel, que está enfermo agora. Visita os médicos, não sei se hoje ele se operou. Vai ao encontro do Walter, que vai precisar fazer uma maior pastilha. Visita as pessoas que estão, não é, com as suas, vamos dizer assim, impedidas de vir, porque o tempo esfriou, os seus ossos, a sua imunidade. E outras estão doentes mesmo, não pode estar aqui. Nunca tivemos um tempo de tantas enfermidades no meio do teu povo, mas eu quero clamar o Eterno nesta noite, em nome de Jesus. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, tem misericórdia das famílias que aqui estão, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da Bahia, tem misericórdia da cidade de Salvador, tem misericórdia da comunidade de Boa Vista, de São Caetano, de Lobato e das demais. Oh, Deus, está aumentando, mas aumentando muito as dificuldades. Há uma guerrilha no nosso meio. Há muitos jovens sendo ceifados nos nossos dias. Não há quem olhe para nós, Senhor, a não ser o próprio Senhor. Então, assim como no passado o Senhor operou
se é somente um alerta, vem acudir a tua igreja nesta noite. Vem ouvir a nossa oração. Venha, Senhor Deus, com graça. Venha com misericórdia. Venha com perdão. Venha com avivamento. Venha com renovo. Oh, meu Senhor, opera em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o texto em apreço está em Eclesiastes 11, versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retira a tua mão, porque tu não sabes qual a prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É tempo de perseverança no trabalho. Podeis sentar, igreja, em nome do Senhor. É tempo de perseverança no trabalho. Hoje, quando eu estava ouvindo os amados irmãos em Cristo Jesus, só teve uma coisa, Alessandro, que me agradou. É quando eu olhei o pastor Nerinaldo Luiz, filho desta casa e comprometido com a igreja, foi semeadura desta igreja. Quando eu olho o Tarcísio, foi batizado aqui, e foi batizado pelo Naldo. O Tarcísio foi batizado pelo Naldo. Eu olho para José Francisco, foi batizado por mim. E aí eu vou olhando esta igreja dando testemunho de tudo que nós estamos falando nesta noite. Às vezes bate uma tristeza porque não temos um número grande. Mas eu ainda dou muito glória a Deus, sabe por quê? Porque tem muitos que perseveram, que glorificam, que louvam, que batalham. E aí, nós podemos ver que o nosso trabalho não foi vão no Senhor, a nossa semeadura não foi vã no Senhor. E ainda eu quero profetizar nesta noite, através de vocês, se nesse tempo não for o tempo em que Deus vai levar a igreja dele para a glória, essa igreja vai viver um grande avivamento através de vocês. Aleluia. Aí quando eu vi, olha o que eles, não é, se colocaram aqui. O pastor Naldo, quando ministrou aqui, que para perseverarmos no trabalho é preciso ter disposição, é preciso ter perseverança, é preciso ter paciência. Esse é o momento da paciência. Não desespere, Alessandra, não desespere, José Francisco, esse é o tempo de Deus. Ei, não desespere não, pastor, é o tempo de Deus. Tudo tem um tempo determinado. Naldo falou do amor dobrado, e eu, baseado aqui, eu estava na igreja dele e muito me alegrei, porque aquela igreja fez uma festa tão linda para ele depois de 18 anos, uma igreja avivada. Isso é resultado da semeadura. E ele disse que o ano 2023 lá para eles é o ano do amor, que o presente que ele quer é que os irmãos amem os inimigos. E ele falou aqui que amar amigo é fácil, mas amar as pessoas que nos odeiam é difícil. Eu vou até reprisar a palavra dele. Sabe como é que nós vamos ver esses bancos cheios? É você ir buscar aquele que você não gosta, aquele que falou mal de você, aquele que levantou um falso, aquele que está dizendo eu não quero mais. Se ele for de Deus, ele vai voltar. Eu tenho certeza que aqueles que são do Senhor, o Senhor vai trazer de volta a esta casa. Você pode dar um amém com isso? Porque Deus vai derramar amor sobre a sua vida.
E você e eu vamos semear de forma sobrenatural. Sabe qual é a forma sobrenatural? É sendo dispenseiro total de Deus. Sendo dispenseiro total de Deus, o sobrenatural acontece. Eu ontem assistindo, já vou eu falar de assistir, né? A série Reis. Eu vi Davi sendo acossado por todos os seus soldados, dizendo: olha, nós estamos todo mundo aqui, 600 homens, com família, com tudo, e você não tem nada para dar a gente. Você não pode nada. E ele disse: mas eu não convidei ninguém para andar comigo, vocês vieram porque quiseram. Ele largou todo mundo lá e foi sozinho. Saul estava com 3.000 homens, ele só tinha 600. E quando ele vai dependendo de Deus, esse texto vocês conhecem. Aí Deus coloca sono em 3.000 homens. E pela segunda vez ele vai lá, pega a lança, pega a coisa de água, e depois grita para Saul: eu quero que o Senhor tenha misericórdia comigo, como Deus me usa para usar de misericórdia para com o Senhor. Quem está falando? Sou eu, Davi. Seus soldados não foram suficientes, seu comandante não foi suficiente para eu entrar onde vocês estavam, pegar tudo que vocês tinham. Eu não tenho nada contra o Senhor. Eu ofereço graça, eu ofereço misericórdia, eu ofereço amor, eu ofereço paz. Uma grande semeadura de paz, uma grande semeadura de amor, de graça e de misericórdia. Sabe o que é isso? É semear de forma sobrenatural aquilo que você tem de melhor. E o que você tem de melhor é lhe dado pelo seu irmão mais velho, Yeshua HaMashiach, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia. O que é que eu tenho? O que eu tenho como nova criatura foi Deus que me deu. Foi fé, amor. Tarcísio falou aqui de perseverança, de nível de perseverança. E ele falou também da necessidade de uma comunhão, do que nós falamos aqui agora. Quando o homem conhece a Deus, ele tem uma fé sobrenatural que nada faz com que ele possa temer a nada. O maior perigo para todo mundo, para ele não tem perigo nenhum, porque quem está em Deus e confia em Deus, em Deus é maioria. Porque de forma sobrenatural Deus atende aqueles que... Eu volto a dizer, é tempo de perseverança no trabalho. E aqui outros falaram também. E eu também quero falar alguma coisa. A Flávia também, eu botei aqui, pegamos um lugar aqui, botei do Zeca, mas ficou tudo atrapalhado, que eu escrevo assim, viu, gente? É tudo misturado, eu mesmo às vezes consigo. Mas eu vi a ministração de todos vocês. A necessidade é grande de pessoas que investam no reino de Deus. Esse texto que nós estamos em apreço, nós estamos usando, tem pessoas aqui, Flávia lembrou de quando plantava lá, que a gente saía em mutirão para plantar, de cavar. Tarcísio fez o sinal. Mas o que eu vejo aqui, Deus usando o homem mais sábio da face da terra, e quando ele começa a dizer que a riqueza dele é vaidade, tudo que ele plantou, tudo que ele fez é vaidade, e ele chega aqui no versículo 11, ele fala no primeiro versículo sobre graça, misericórdia. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Aí eu estou aqui diante de alguém que mora junto de um lago, e ainda tem lá, deve ter, eu vou mandar ele levar um saco de pão e jogar lá nas águas.
E o retorno daquele pão só vem de peixes. Centenas, dezenas de peixes que se alimentarão. E vai também alimentar 70 milhares. Quando ele está falando isso, ele está dizendo para a nação: olha, não adianta acumular riqueza, não adianta acumular poder, não adianta nada. O que Deus requer de nós é que nós devemos ser benevolentes. Lança o teu pão sobre as águas. É uma frase muito usada por todos os evangelistas na face da terra. É uma palavra que é usada para animar o missionário ou a missionária a leimar. Trata-se, pois, de anunciar que Jesus é pão da vida, e todo aquele que comer do pão nunca mais terá sede. Fala de uma grande obra missionária, onde a palavra de Deus é lançada, e quando ela é lançada, ela se multiplica, e você, depois que o lança, você entrega na mão do lavrador e do agricultor, porque é ele que dá a provisão de crescimento. De qualquer maneira, porém, ao fazer benefício, exercendo misericórdia, não devemos pensar em recuperar o nosso pão, porque não há como recuperar o pão lançado sobre as águas. Mas é gratificante. Oh, meus irmãos, eu já fiz isso, né? Você pega uma semente, quando eu vou para Aracaju, eu passo o tempo comprando semente para jogar para os peixes. Mas é aquela alegria que eles... Aí quando fazemos uma alusão à santa palavra de Deus, e que nós olhamos para algumas pessoas que fizeram isso. Meus amados irmãos, enquanto eu estava meditando, eu me lembrei de um tempo na história de Israel, e eu creio que está lá em 2 Reis esse texto. Foi nos dias de Eliseu. Havia uma fome tremenda na terra. Havia uma dificuldade muito grande na terra. Está no 2 Reis, capítulo 7. É um momento em que Samaria está sitiada. E havia um homem que, da parte de Deus, lançou mão dessa palavra ministrada aqui no capítulo 1. Aí chega lá no capítulo 7, diz assim, a palavra de Deus: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. É tempo de proclamar a palavra de Deus. É tempo de voltarmos à palavra de Deus. É tempo de nos enchermos do Espírito Santo. É tempo de usar o poder de Deus através das nossas vidas. E Eliseu diz: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ali havia um homem determinado a fazer com que a palavra de Deus se cumprisse, porque naquele momento foi um tempo que Deus provou.
As mães estavam matando os seus filhos para se alimentar. A fome era tremenda, como nunca houve na face da terra. Há tempo que Deus permite. Mas é tempo também de Deus levantar homens e dizer: olha, conserta a vida de vocês, porque Deus não é aquele que esquece. Aí eu me lembro, para falar de um, eu tenho que falar do outro, né? Lamentações 3:23 diz o quê? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É isso que ele diz, amanhã, essas horas. Tudo está mudado. Essa semana eu estava aqui conversando com alguém que não era cristão, e estava aquela discussão toda. Aí o não cristão chegou assim: pastor, olha lá para o céu. Aí eu olhei, uns 5 minutos, olha aí. Eu olhei, estava tudo azul. Aí daqui a pouco ele quando falou isso, já viu as nuvens. Olha de novo. Quando eu olhei, já não estava tão azul, já estava com nuvem. Ele disse: esse é o tempo. Há tempo determinado para todas as coisas. Hoje, quando eu fui levar a volta, estava tudo chovendo. Quando eu voltei, já estava claro. Quando eu terminei de almoçar, já estava tudo nublado. Sabe o que é isso? Quem tem o controle de tudo é Deus. Aí ele diz lá nesse mesmo livro de Lamentações: põe a tua boca no pó, porque ainda há esperança. Mas quando eu olho lá para Jeremias, aí é uma palavra profética que diz assim: a esperança para o teu futuro. Ei, qual é o futuro da igreja? É céu. O futuro da igreja é céu. O futuro da igreja é glória de Deus. O futuro da igreja é esperança de vida eterna. Não importa o tempo que eu viva hoje, importa o tempo que eu profetizo hoje, o tempo que eu proclamo hoje, a fé que eu tenho em Deus hoje, o que eu posso fazer hoje. Então, tudo que você fizer, faça de manhã, faça de tarde, faça de noite. Sabe por quê? Porque o meu Deus e o seu Deus trabalha todo dia, toda hora, e não se cansa. A Bíblia diz que enquanto eu durmo, Ele está acordado, para trazer a provisão necessária. Mas aqui esse texto diz: porém, havia ali um capitão incrédulo. Olha, isso aqui talvez seja um ponto para quem gosta de anotar. Cuidado com os incrédulos. A descrença e a ausência de fé é inimiga da perseverança. Vou repetir: a descrença e a ausência de fé é inimigo da perseverança. Aqueles que perseveram, aqueles que esperam, ele se renova como águia. Aquele que espera, ele vive em esperança. Aquele que espera tem paz, shalom de Deus na vida. Ali estava o homem cheio do Espírito Santo. Olha, amanhã essas horas, o Deus a quem eu creio, Ele vai mudar a sorte de todo mundo. Maluco para eles. Mas quem tem fé, ouve a voz de Deus e profetiza. Capítulo 2 ali, 2 Reis, capítulo 7, diz assim: porém o capitão cujo o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia suceder isso. E disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Para os incrédulos nada, para quem tem fé tudo. Aí eu vou me lembrar de uma palavra medita que eu não gostei no dia. Pode não ter para ninguém, mas para quem tem fé viva em Deus tem. Diga: para mim tem.
Aleluia. Para quem crê em Deus, tem. Para quem tem esperança, tem. Para quem se coloca na brecha, tem. Para quem se rende, tem. Para quem ora, tem. Para quem jejua, tem. E aí a Bíblia relata que nesse momento histórico, nesse tempo, havia 4 leprosos que não podia nem entrar na cidade e nem podia também recorrer aos ninivitas, eu acho que era eles que estavam ali naquele momento. E eles ficaram em meio, com fome ali, se lá não tinha nada, no meio não tinha nada também. E o texto diz assim, versículo 3, bota aí. Quando 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora, pois, e demos conosco no arraial dos sírios. Se deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia mais ninguém. Dê um brado de glória a Deus. Não havia mais ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carro e de cavalos, e o ruído era grande, e era o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós reis dos heteus, reis dos egípcios, para virem contra nós. Eu botei uma palavra aqui para você. É tempo de perseverança para quem tem confiança em Deus, mas é tempo de perseverança também para quem tem coragem. Se ficar aqui, morreremos. Se for para lá, talvez morra, talvez não, então vamos nos habilitar. E ele estava vivendo ali no centro da profecia do homem de Deus, que foi dita lá no capítulo 7, versículo 1 e 2. E agora Deus, que é o Deus de graça e misericórdia, que nessa história traz um exemplo de vida para cada um de nós. Se vocês ficarem sentados vocês vão ficar. Mas se você se levanta e se juntar àqueles que estão na brecha com Deus, agraciado será. E quando eles estão lá e entraram na cidade, não tinha ninguém, só tinha tudo que o povo fugindo deixou, e eles estavam ali para saciar de tudo aquilo. Mas há um outro exemplo de perseverança aqui agora que nós encontramos. Ele poderia dizer: olha, aquele povo é ruim, aquele povo não presta, aquele povo não permitiu que nós leprosos entrássemos na cidade. Se dependesse dele, a gente morria. Se dependesse dele, a gente não tinha nada. Mas aí entra a graça, entra a misericórdia de Deus, e entra essa palavra: lança o teu pão sobre as águas. O que é que você tem agora? Eu tenho a promessa de Deus, eu tenho alimento, eu tenho tudo. Deixaram tudo, tudo é meu, mas eu não vou ficar para mim, eu vou repartir. Ei, aleluia. Quando você pega esse texto, o texto lá de Gálatas, tanto Paulo quanto Salomão está dizendo: olha, não guarde para si aquilo que o dispenseiro te deu. Seja bom mordomo, mas também ofereça graça, ofereça misericórdia, mas ofereça com abundância, porque quem vai ser a tua vitória não é aquele que recebeu, mas é aquele que Deus vai usar para te abençoar. Naquele momento, usado por Deus, foi 4 leprosos.
E o texto diz assim, é tão lindo essa história, a partir do 7, pelo que se levantaram fugindo, eu acho que eu vou ficar aqui no 9 para adiantar, 8, chegando, pois, aqueles leprosos, à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, e os esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda, dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram um para os outros, não fizemos bem, este dia é o dia de boas novas, se nós nos calarmos, e se esperarmos até aqui a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciamos ao rei. É tempo de anunciar, é tempo de proclamar, é tempo de ser usado por Deus. Eu não quero saber quantos somos, mas eu quero saber que se você e eu se colocar na brecha com o Senhor nesse tempo, a colheita desta casa será grande, a semeadura será grande, não é? Será grande. Eu não sei se é uma semeadura de tanta gente, mas eu sei que Deus, na sua grande promessa, vai fazer um grande mover do Espírito aqui neste lugar. E não tem jeito, quando Deus começa a te usar, você cheio do Espírito na brecha com Deus, as boas notícias serão ministradas através da sua vida, e aquilo que parecia impossível se tornará possível, porque o Deus do impossível é o nosso Deus. Ele é o lavrador, é Ele que dá a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus, a boa semente é a graça de Deus ordenada dentro do nosso coração. E aí, há um texto lá em apreço, que eu fiz alguma anotação, eu acho que é o texto do 4:4, que retrata que, deixa eu ver aqui, para que eu possa falar um pouco desse 4:4, eu estou com dificuldade, viu, meus amados irmãos, com tantos meninos afinados, e eu tenho que agora voltar a escrever, porque as dele é tudo assim, tudo alinhadinha, tudo bonitinha, eu tenho que buscar em Deus essa sabedoria também. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para nuvens, nunca cegará. Mas você que é de Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus, você que tem promessa de Deus, haverá de estar se colocando na brecha com o Senhor. Na palavra do escritor Shed diz assim, o 4:4, com confiança em Deus, devemos acertar uma obra necessária e oportuna, sem perder o melhor tempo, com demasiadas ponderações. Um espírito de preguiça sempre consegue enxergar obstáculos e dúvida. Segundo Shed, aqueles que ficam sentados, que não têm coragem para nada, quando você traz um projeto, ele coloca um obstáculo. Quando você traz uma solução, ele coloca naquele lugar descrédito. Lembra do capitão? Que terminou, eu voltei para cá e não falei o que aconteceu com ele. Todos, após a boa notícia, chegaram àquele lugar, se alegraram, ficaram temerosos, mas voltaram a ter coragem quando foram lá. Não foi eles que pelejaram, mas foi o Senhor que pelejou. Não foi os sírios, não foi os povos, mas o anjo do Senhor veio e deu a vitória, matando todo mundo, e tudo aquilo que estava ali veio de prosperidade para o povo de Deus. E tudo aquilo que o profeta falou se cumpriu. Porém, aquele que duvidou não pôde saborear de nada, porque naquele mesmo dia foi ceifado da terra. Então, com esta palavra, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero lhe convidar nesta noite a semear pela manhã a tua semente, ao entardecer,
E isso você vai fazer porque você não sabe se aquilo que você plantou pela manhã prosperará, e se você plantou pela tarde também prosperará. Mas se você tiver confiança em Deus, o mesmo Deus que usou José lá no Egito para falar com o faraó, dizendo: o que Deus falou com o faraó foi isso, e eu sou o homem de Deus que lhe dirijo a palavra que Deus me ordena, para que você possa preparar a terra e plantar, porque haverá 7 anos de abundância. Nós vamos entrar em um tema, viu? Aquele tema vai falar disso. Para colher, é preciso preparar os armazéns, preparar tem locais aí que a gente vai ter que aprender os locais, né? Tem locais necessários, não vou me coisando que eu estou sendo ouvido depois. Mas nessa preparação há todo o projeto que com sabedoria Deus vai nos dar para aprendermos, na hora da colheita, separarmos os frutos bons para apresentarmos ao dono da plantação. Amém ou não amém? Talvez a gente não ficaremos com os bancos vazios, porque muitas vezes, meus amados irmãos, teve alguém aqui que falou de manga, né? Esse ano que passou, o irmão José Francisco lembra lá na ilha, a gente caía aquelas manguinhas, quando a gente ia pegar, botava na boca, estava bichada. Eu não quero dizer que tem irmão bichado não, por favor. Mas às vezes parece que nós estamos vivendo um tempo né, de um grande, parece, mas os frutos daquele ano, ninguém botou bicho nele, ninguém fez nada, mas o tempo é de Deus. Os bons frutos quem dá é Deus. Se Ele permite pecar, é Ele. Se dá aquelas pragas, a permissão dEle. Agora, se você e eu orar, se você e eu dizimar, se você e eu jejuar, aí o que está escrito lá: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus ouvidos estão abertos à oração que se faz nesse lugar. Quando vai lá para Malaquias e diz: eu repreenderei o cortador, o migrador, o devorador. Você vai plantar e você vai colher. Aí você vai lembrar de Jacó, não é? Jacó na presença de Deus, andando com Deus. Todo o tratado de Jacó, Deus operava, porque havia nele perseverança, vontade, coragem, tudo isso havia nele. Havia bondade, havia amor, havia misericórdia, havia graça, havia uma disposição de perdoar. Então que nesta noite haja a disposição de perdoar uns aos outros, de amar com amor ágape, aquele amor descrito lá na carta Paulinas aos Efésios, quando ele diz: eu preso no Senhor, admoesto que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados, andando com longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio e amor. A sua vocação é servir a Cristo com toda a inteireza de coração. O vocacionado não vive, ele vive para a glória de Deus. O que ele faz é para a glória de Deus. Ele se rende para a glória de Deus, ele se dobra para a glória de Deus, ele perdoa para a glória de Deus. Tudo que ele faz para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Estamos concluindo esse mês. A última mensagem do mês é pelo nosso pastor. E que nós que vivemos essa palavra, eu peço a todos que me ouvem, vá lá no YouTube, bote lá Igreja Batista Fonte da Vida, comece a ouvir as mensagens desse mês, todas elas,
Todas elas. Não deu tempo de ouvir a sua toda, Zeca, que eu peguei assim, mas vou ouvir hoje ainda. Eu vou ouvir, porque Deus falou por todos aqui. Eu só vi uma parte. Deus falou com todos aqui. Isso aqui é uma prova que eu estou preocupado com aquilo que se fala aqui. Eu louvo a Deus pela minha esposa. Ela não deixa de ouvir. Ela vindo para aqui, ela ainda ouve de novo a palavra, ela reprisa a palavra. Que Deus possa nos abençoar. E já está se tornando uma tônica. Eu peguei, não tinha vista de Flávia ainda, viu, Zeca? Aí eu estou ali pescando, fazendo a minha pescaria, daqui a pouco vem ela. Naldo falou isso, Tarcísio falou isso. Eu digo, ei, misericórdia, aí já está. Sandra falou isso. Eu digo, já pescou na minha frente. Mas a palavra de Deus é sempre viva, é sempre eficaz. Ninguém fala igual ao outro. Porque o Deus se revela a um de uma forma e a outro de outra. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Por intermédio desse que aqui está, eu lhe convido agora a se colocar de pé. E nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Eterno, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A confiança em Deus produz perseverança. A coragem em Deus produz abundância. A descrença em Deus não deve ser norteada no meio daqueles que esperam fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Mas aquele que coopera, aquele que obedece, aquele que se permite, Deus vai usar de forma que o nome dele continuará sendo glorificado. Soberano Senhor, nosso Deus, eu quero render graças ao Senhor nesta noite. Eu quero render graças ao Senhor nesse mês, por todos aqueles que já ministraram até aqui. Eu quero render graças pelo tema que nós temos, ó Deus, sido direcionado pelo Senhor, eu creio, e nós temos aprendido através dele, ou deles. Continua falando conosco. Eu quero te pedir nesta noite que a graça do Senhor, a misericórdia, alcance aqueles que vão ouvir. Que a misericórdia do Senhor esteja também conosco aqui nesta noite, de maneira que nós possamos chegar em casa e glorificar a Deus pela tua palavra, deitar e dormir, dizer, eu vou deitar, eu vou dormir, porque a palavra de Deus ministrada ao meu coração me traz esperança, me traz conforto, me traz alegria, me traz paz, e na paz do Senhor eu sou mais do que um vencedor. Seja um vencedor nesta noite, em nome de Jesus. Nos despede em paz, nos dá um dia amanhã na tua presença, um final de semana bem-aventurado. Continua falando o coração da tua igreja, em o nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor nesta noite.